Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Deixa eu falar com esse moço aqui. Como é seu nome completo? Olavo César Daniel Sanches. Olavo. Isso. O que estava acontecendo, Olavo? Bom, existem milagres que é progressivo e existem milagres que é na hora. Né? Como o milagre dela foi na hora. Eu venho passando por um processo de milagre na minha vida. Os últimos 3 anos da minha vida são os melhores que eu tenho vivido. Mas, só para ter uma ideia assim, o meu problema começou quando eu tinha 10 anos de idade, que meu pai se suicidou na minha frente. Então eu fiquei com um trauma terrível, eu via o disparo, a mancha na parede, na televisão, no colégio, aonde eu ia, eu via a cena, era um trauma terrível. Com 12 anos eu conheci as drogas e era a única maneira de não ver as imagens, de não ter a lembrança do choque, era usando droga. Então eu comecei com drogas inalantes e foi subindo com 14... Com 12 anos começou a cheirar? Não, mas aí... Cheirar cola? Cheirar cola, loló, essas coisas. Com 14 conheci a maconha e com 18 eu conheci a cocaína, que foi a destruição total. Eu vinha de berço, uma família, né, que tinha berço, eu tive educação, não era uma família desestruturada, era bem estruturada, embora tenha acontecido isso, né, mas eu comecei a embarcar nas drogas e cometer pequenos crimes. Começou dentro de casa e logo em seguida já não suportava, a casa não comportava mais o meu vício, que era muito grande, eu já precisava de 3 a 5 gramas por dia de cocaína, e acabei me tornando marginal, né? Comecei a assaltar, comecei a roubar, comecei a traficar. Em 1995 eu fiz um assalto à Igreja Universal da Mário Melo. As pessoas... Aqui no Recife? Aqui em Recife, isso repercutiu muito na mídia, porque logo em seguida, com 30 dias, eu perdi a perna com uma moto que eu tinha adquirido com o dinheiro da igreja. Por que acontece? As pessoas, quando estão dando para Deus. Eu tinha uma imagem de que eu estava, na verdade, assaltando um pastor, o bispo Macedo, e eu tinha a maior raiva de crente na época. Então eu falei, não, estou roubando o cara que rouba todo mundo. Eu pensava assim, não era crente, né? Eu pensava desse jeito. Mas em 30 dias me veio e eu sofri um acidente, perdi a perna, fiquei entre a vida e a morte na frente do Hospital da Aeronáutica, e Deus falou comigo naquela noite, né? Disse que não era para a morte, era para a recuperação. E aí eu fiquei naquele processo de vai, vem, sabe? Parece que você vai sair do corpo, você vai morrer, sabe? Deus disse, eu vou te poupar, mas tu mexeu comigo, porque os dízimos são meus, as ofertas são minhas, quem traz para mim, não traz para o pastor, não traz para o obreiro, quem traz para minha casa, traz para mim. Resultado, aí você começou a entender tudo isso? Comecei a entender, né? Não consegui entender na época, eu não conseguia entender nada ainda, né? E aí eu não podia mais assaltar, eu comecei a traficar e me tornei um dos piores traficantes de Piedade de Candeias, inaugurando bocas de fumo no Dom Helder, na época que não existia. Mesmo faltando uma perna? É o homem cheio do demônio, pastor. Ele vai arrumar um jeito. Era triste, era usado mesmo, né? Esse é o testemunho. Aí você foi inaugurando boca de fumo, virou um mega traficante. Em vista dos escobares da vida, a gente não, na época não era nada, né? Hoje eu entendo. Eu contava esse testemunho, me gloriava muito. Um dia o Espírito Santo chegou na minha janela e falei, meu irmão, como é que você faz um negócio desse? Você conta um testemunho como se fosse um filme de Hollywood. Sabe, isso aí é um testemunho. Começa a contar um testemunho. Foi quando eu parei de contar essa fase do jeito que ela aconteceu. Então, eu não tinha mais como assaltar. Então, o jeito era trabalhar parado, fornecendo droga, acabando. E aí Deus falou comigo de novo. Vou eu te trancar, porque tu está mexendo de novo com as minhas coisas. Eu não estou mexendo com a igreja, mas a família foi a primeira instituição que eu fiz na terra. Você está mexendo com a família, você está desestruturando as famílias. E aí, meu Deus, pouco tempo depois que eu tinha escutado essa palavra, eu fui parar no Aníbal Bruno. Foi para onde? No professor Aníbal Bruno, num presídio de segurança máxima. E eu comecei a entender todo o processo que estava acontecendo na minha vida através dos pregadores do telhados, porque a palavra chegava lá. Dentro da cadeia você começou a ouvir pelo rádio? Pelo rádio. Porque, na verdade, lá, aquelas muralhas, elas parecem intransponíveis, mas a palavra de Deus chega aonde ela quer, para fazer a diferença. E ali chegou,
chegou a palavra, logo que eu saí, o senhor estava vindo para cá, eu vim, sentei ali uma vez, e o senhor orou por mim, eu contei um pouco da minha história para o senhor, foi isso que aconteceu. Quer dizer, voltando só um pouquinho, na cadeia, então, nessa penitenciária de segurança máxima, a palavra entrava e você começou a ouvir toda noite o rádio. Toda noite, toda a pregação, ou até hoje, né? Eu sou um fãzoca, né? Dos pregadores do telhado, né? Todas as vezes eu acordo 3 horas da manhã, quando eu perco das 11 horas, eu acordo 3 horas da manhã para escutar. Minha mulher é testemunha, vou dormir com o radinho. Tua mulher está aí? Deixa eu falar. Tá. Vem aqui. Como é o nome dela? Ana. Os maiores testemunhos vêm agora, porque Deus começou a reformular minha vida, mas tinha muita coisa. Quando a irmã fala do desejo de parar de fumar, eu me encaixo de uma maneira tremenda na vida dela, porque eu tive luta. Você era usuário dentro da cadeia mesmo? Dentro da cadeia eu virei um mendigo. Chegava as coisas para mim em feira, que a minha mãe mandava, meu sustento, ia direto para a sala dos traficantes, porque eu não tinha direito a ficar nem com um pacote de bolacha. As minhas dívidas eram tão altas dentro da cadeia, e eu era ameaçado de morte, que eu passei 4 anos com uma roupa e não penteava, não cuidava, um sabonete, e era isso aí. Você ficou preso quanto tempo? No total dava 6 anos. 6 anos. 6 anos preso. E ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Aí saiu. Saí e comecei a caminhar, mas sozinho é difícil. Por isso que Deus diz que uma corda de 3 pontas é mais difícil de quebrar. A melhor fase da minha vida foi depois que eu casei. Depois que eu tive uma mulher que orava comigo, que ia comigo na igreja, que me motivava, a coisa foi assim, eu sempre tive muita fé, tá entendendo? Mas quando tu tem uma pessoa do teu lado que diz, não, vamos orar, vamos louvar, vamos à igreja, a coisa fica mais fácil. Vem cá, quer dizer, tudo foi acontecendo, né, para te destruir você, mas Deus tinha um plano na sua vida. Tremendo. Deus lá na cadeia te visitava com a palavra e você se converteu. Isso. Eu lembro que eu vim pregar um dia aqui em Recife e você apareceu. Naquela ocasião você já estava sem perna? Já estava sem perna, já, pastor. Eu não reparei. Já tem 16 anos que eu perdi a perna, né? Que foi requerido, né, a perna. Foi o preço que você pagou. O preço do pecado. É, o preço do pecado. Aí a gente se conheceu alguns anos atrás e depois eu não te vi mais. E você continuou firme. Eu comecei firme, mas a gente sempre dava uma escorregada, sabe, pastor? Muito difícil, escorregava, levantava. A coisa veio fluir, eu venho mais me ficar mais firme na minha fé. Depois que eu casei, os milagres que aconteceram... E você a conheceu aonde? Eu conheci quando eu tinha 17 anos, e eu era modelo e manequim de uma agência, e ela era modelo fotográfica, né? Há 20 anos atrás isso. E a gente tinha se perdido. Há 3 anos atrás eu estava com tudo pronto para ir para o Rio Grande do Sul, e ela para ir para a Alemanha. Ela passa no ônibus gritando, Olavo, fica aí. E eu comecei a me dar um negócio, eu vou correr, quem é essa mulher? Vai ver alguém que eu já assaltei aí, tá louco para me pegar, eu vou correr. Porque ela estava com um besourão na cara, pastor, que não dava para ver o rosto, e eu fiquei morrendo de medo. Aí quando ela chegou perto, ela levantou... Correr com uma perna só é difícil, hein? Mas o senhor tem que ver como eu corro. Corro que é uma beleza, e pulo na presença de Deus. E ela foi atrás, vem cá. Aí você, Olavo, sou eu. Hã? Eu não falei que era eu, não. Eu agarrei no pescoço dele, dei um abraço, porque quando nós namorávamos, ele ainda tinha perna. E por causa de umas mentiras, eu tive que acabar o namoro com ele por telefone, e ele ficou com raiva. E aí as vidas da gente se distanciaram, 14 anos. Eu casei, me divorciei, fiquei sozinha, mas eu nunca tinha esquecido, e eu sempre colocava no coração do Senhor o que estava no meu coração. E aí eu já estava com tudo pronto para ir embora para a Alemanha, e o meu coração se entristeceu. Eu disse, Senhor, eu vou ficar, mala, passaporte, tudo certo para ir embora. E eu desisti. E aí, quando eu estou indo embora para casa, e aí o Senhor disse assim, eu estava lá no Cais de Santa Rita, quem conhece Recife sabe como é, eu estava no Cais de Santa Rita, tive que andar acho que uns 3 quilômetros para pegar o mesmo ônibus na Rua do Sol, para poder ver ele passar. E aí, quando ele passou, eu corri, o motorista não abriu o ônibus, eu desci 3 paradas depois, vim correndo, agarrei no pescoço dele... E falou, você é meu. Eu só fiz uma pergunta, você está solteiro? Ele fez todo. De cara, sim? Foi, de cara. Foi quase a mesma coisa de dizer assim, quer casar comigo? Ela só faltou dizer isso. Você está solteiro.
Sim, então tá. E a gente, 3 dias, nós casamos, pastor. 3 dias. E aí você já era convertida? Já era, já. Aí você foi ajudando o Olavo? A gente foi para casa, né? Eu estava dizendo que não era nem a voz do Senhor. Eu disse, como é que eu vou apanhar ele desse jeito? Ele, não, 16 anos, pastor, afastado. Eu não sabia mais quem era o Olavo, como era o Olavo, o que ele tinha feito da vida dele. Né? E aí eu disse uma coisa que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu disse ao Senhor que eu seria, pela vida dele, sacrifício vivo. E aí eu comecei a orar, a perseverar, onde todo mundo me mandou eu desistir, eu ir embora. Eu disse, não, mas Deus não desiste. Não é isso? Então, estamos aqui. Uma das coisas que começou a acontecer, os milagres mais profundos, a Aninha teve um câncer no útero, que ela passou 3 anos com um fluxo de sangue que não cessava. Ela ficou anêmica, ficou doente, e ninguém descobriu o que era. Aí um dia, ela no banheiro louvando, caiu, parecia uma estrela do mar, assim, o tamanho do... Como era o nome do... Era um endometrioma, que é dentro do útero, é um tumor. E ele não saía se não fosse por uma via de uma cesariana. Eu perdi sangue 3 anos, mas fiel, eu dizia, se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Mas se Deus quiser que eu seja viva, eu vou ficar viva. Eu perdi muito sangue, só que muitas pessoas ficaram sabendo dessa enfermidade. Só que o valor das pessoas que ficaram sabendo que eu fui curada é imensurável. E a glória de Deus, né? Resultado, pastor. Ela não podia engravidar, tinha que fazer um tratamento caríssimo. Eu estava com a fertilidade também abalada pelo uso de drogas, então não tinha como nós termos um filho. Com 3 meses de casado, ela ficou grávida, a gente tem uma filha de 2 anos, que é a coisa mais linda do mundo. A menina louva, a menina pega, bota a mão, ora. Com 2 anos de idade, a gente fica assim, encantado com o que ela fez. E assim, em fevereiro acontece, o último milagre foi em fevereiro agora, dentre tantos, Deus mandou a gente vender um carrinho que a gente tinha. E a gente disse, o quê? Eu estou ficando louco. Faz tanto tempo que eu não uso droga, o que está acontecendo? Estou escutando um negócio. Dá esse carro. E Deus falando no meu coração para me dar o carro. E aí eu disse para ela, Aninha, Deus está mandando a gente dar o carro. E ela disse, isso é confirmação, porque Deus falou para me dar o carro também. E eu disse, estou com o IPVA da moto atrasado. A gente tem nem dinheiro. Num dia anterior eu tinha ido buscar R$20 para comprar o leite de Anister. E dentro, ela no SPC, no Serasa, eu disse, mas o carro vai ser para essas coisas, Senhor. Aí o Senhor disse, eu tenho uma coisa muito maior para fazer na tua vida. Dá o carro. A gente foi num culto, um pastor se levantou e disse assim, olhe, quando eu mandar dar alguma coisa, dê. Porque teve um que não deu o carro que eu mandei, ele bateu, perdeu o carro, foi para a UTI e quase morreu. Aí eu olhei assim, vamos dar logo esse carro. A gente pegou o carro, pastor, pegou uma caixinha dourada, botou a chave, botou o controle, botou o documento e fomos até a casa da pessoa, que era uma pessoa que há 15 anos não tinha ganhado nada, tem um ministério, desses ministérios pequenos de bairro, e a gente foi e abençoou. Com 3 dias depois, chega uma pessoa na nossa casa, batendo no portão, uma coincidência terrível, porque ela conhecia a pessoa, e a casa que a Aninha tinha pagado R$18 mil, parcelado, o cara veio e deu 61.500 à vista. Como é que é? Agora vai ficar Aí deu 61.500 à vista, e aí ele disse assim, para não desfazer do negócio, eu vou te dar meu carro. Aí eu falei, como é que é a história? Vou te dar meu carro para não desfazer. E o carro era muito melhor do que a nossa latinha velha que a gente tinha, né? Falei, que troca maravilhosa, Senhor. E hoje a gente fica olhando e perguntando, e aí, Senhor, não quer que a gente dê nada, não? Não quer que a gente dê nada, não? Porque foi muito milagre. Eu quero falar uma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que legal, né? Rapidinho, eu vou me lembrar de uma coisa. Aqui as mulheres sabem que homens são muito teimosos e às vezes não querem ouvir os nossos conselhos, né? Às vezes a gente está aconselhando um marido e ele não quer. Aí eu sei que ele vai ouvir o pastor, eu corro para orar. Aí muitas vezes, depois que ele terminava a pregação, eu dizia, tu tem alguma coisa para me falar? Ele, tenho. Eu disse, diz aí. Eu fazia assim, o pastor, quando ele não me ouvia, não ouvia nenhum conselho meu, eu dizia assim, pastor, ele vai ouvir a pregação hoje. No rádio? No rádio, e o Senhor vai falar. Falava, eu ia para ela e dizia, realmente aquela situação estava errada, amor, perdoa. Deus não
o Senhor exatamente naquilo que eu tinha falado. E o Senhor ia lá e metia o martelo na cabeça dele. Pregava mesmo. Pastor, só para concluir, a gente comprou um terreno em Maria Farinha, estamos construindo uma casa hoje. Semana que vem a gente está entrando nessa casa, ela é 2 vezes maior de tamanho, de beleza, de estrutura. A gente está com um carrinho já melhorzinho. Depois disso, Deus trocou 3 vezes o nosso carro. E assim, como é bom dar, é melhor do que receber. Porque veja só o que veio depois de tudo isso. E Deus fica cobrando a gente de a gente falar isso, sabe, pastor? Porque às vezes a nossa bênção está tão pertinha e a gente fica se prendendo a pequenas coisas e aí o maior não vem, sabe? Só vai chegar o novo quando tu se desfazer do velho. Aí vem o novo, se desplenda. Deus é contigo. Obrigado, pastor. Eu que quero agradecer esse lindo testemunho, Olavo e Aninha. Um beijo na Esther. Linda menina. Gente, vamos aplaudir mais ao Senhor. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.